E é o seguinte, taça é taça, né? O Flamengo tem contabilizado várias taças aí nesses últimos 2 anos. Aliás, foi feita uma conta aí, né? De que equivale a erguer um troféu a cada 2 meses e meio, né? Impressionante aí o que vem fazendo o Flamengo de 2019 para cá, né? Nessa gestão aí, ó, o presidente Rodolfo Landim está ali, o Marcos Braz também está no campo, o Bruno Spindel, né? Essa diretoria consolidou o trabalho de reestruturação financeira que vinha sendo feito no clube. Aliás, até escrevi a coluna de domingo no Globo sobre isso. São dois trabalhos meio paralelos, né? Os de Flamengo e Palmeiras. E hoje são os dois primos ricos do futebol brasileiro e construíram essa rivalidade interestadual, que não é uma coisa assim tão comum no Brasil e precisa de um motivo a mais, né? Para ser rival, basta ser grande no mesmo espaço, né, Sereno? Por que o Flamengo é rival do Vasco? Porque os dois são grandes no Rio de Janeiro, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo. Por que o Palmeiras é rival do Corinthians e do São Paulo e do Santos por extensão? Porque aí você fala do Estado, porque estão ocupando aquele mesmo espaço, né? Mas a rivalidade nacional, ela surge de algo mais. E no caso de Flamengo e Palmeiras, é uma disputa para saber quem é o mais bem-sucedido dos primos ricos, Sereto. Então, eu queria provocar vocês de novo nessa questão, nessa história. Porque eu falei mais cedo no Sport TV News sobre isso. Porque ontem, por exemplo, saía gol do Palmeiras, o meu prédio tremia, tá certo? Saía gol do Flamengo, meu prédio tremia também, mas era de corintianos, sabe? Pulando, gritando e tudo mais. E de novo, né? Saía gol do Palmeiras, saía gol do Flamengo, aí corintianos e palmeirenses, São Paulinos, também santistas e tudo mais. A rivalidade, o rival do Palmeiras é o Corinthians. O rival do Flamengo é o Vasco. O rival do Palmeiras é o São Paulo. O rival do Flamengo é o Fluminense. Acho que estamos forçando a barra nessa história de rivalidade entre Palmeiras e Flamengo. São os dois principais times do Brasil hoje que estão disputando as principais competições. O Palmeiras é o campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. O Flamengo, bicampeão brasileiro, bicampeão da Supercopa e tudo mais. Também foi campeão da Libertadores na outra temporada. Tudo bem. Agora, esse negócio de rivalidade, o Rogério Ceni falou assim, queira ou não queira, agora é um clássico. Tudo bem, é um clássico nacional, mas rivalidade é entre Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco e assim por diante. Pelo menos não pode ter as rivalidades pontuais. Algumas interestaduais até duram bastante tempo, hein? Como Flamengo e Atlético Mineiro, por exemplo. Essa é uma rivalidade longa. Ela começa em 80 e 81, né, Brasileiro e Libertadores. Ela é reforçada em 87 pelo Renato Gaúcho jogando a camisa na cara do Telê. E fica aquela coisa, qualquer Flamengo e Atlético, né, fica aquela... É meio que nem o Brasil e o Uruguai, né? Será que vai repetir o Maracanaço? Aí Flamengo e Atlético sempre que se enfrentam. Será que a rivalidade vai voltar? O Atlético já teve vitórias importantes para cima do Flamengo, uma virada espetacular na Copa do Brasil, por exemplo, né? Mas essa durou mais um pouco. Tem um Flamengo e Sport Recife também, que eu nem citei na coluna, né? Mas aí, pela questão da Copa União, é uma coisa que vai para os tribunais também. Eu acho que as rivalidades interestaduais, Serito, elas são mais pontuais. Elas não duram como as outras. Você tem a história da invasão corintiana, por exemplo, contra o Fluminense. Eu acho que não mais, uma rivalidade eterna. Mas não mais o que, Mansur? Eu acho que não mais. Eu acho que a gente está diante de um cenário diferente. A gente não está diante da supressão das rivalidades locais, porque essas têm uma carga histórica muito grande, importante. A proximidade geográfica, o crescimento. Você cresce com o vizinho do lado torcendo para outro time, uma série de fatores. Bom, a gente não está partindo para essa supressão. Agora, a gente está diante de um contexto de futebol brasileiro que você está criando uma nova elite mais restrita do que a antiga elite dos clubes grandes. Ao mesmo tempo, a gente está diante de uma perda de status das conquistas locais. Então, a construção dessas novas rivalidades interestaduais, elas são pautadas por ambições em comum. Quais são essas ambições em comum? As conquistas nacionais e continentais. E pouca coisa indica que você vai ter radicais transformações desse grupo menor do que o antigo grupo dos 12 ou 15 grandes, de clubes aptos a competir por essas grandes taças nacionais e continentais. Então, isso fará com que as torcidas, por exemplo, de Flamengo e Palmeiras, cresçam e se habituem a avaliar os seus times pela régua deste novo rival. E isso vai acentuando essa rivalidade, que ela é menos ditada por aquela birra de convivência entre locais
mas muito pelas disputas pelos mesmos objetivos, pelos mesmos troféus. E essa característica, pela forma como o futebol criou disparidades financeiras, especialmente no cenário do Rio. O cenário do Rio construiu grandes disparidades hoje. Então, não, entendo isso, o Flamengo, mas se medir, nesse momento ele precisa sair do Rio. E eu acho que vai ser permanente a presença de Flamengo e Palmeiras por um longo período nesse grupo de pequena elite, salvo se eles fizerem muita coisa errada. Mas o histórico dos clubes brasileiros é fazer muita coisa errada, né? Quando o São Paulo virou soberano, a gente achava assim, nunca mais o São Paulo sai do topo. Saiu. Quando o Inter virou campeão de tudo... Isso. Hoje é diferente. Ela mudou muito. E ela cria os clubes de massa, de grande torcida, que estão gerando grandes receitas, eles tendem a realimentar o processo, gerando mais e mais receita e se manterem no topo. O mundo está vendo esse processo. O Brasil não ia ser diferente. Porque até hoje, o cenário das rivalidades interestaduais ele foi mais volátil, justamente porque o clube brasileiro, quando tinha a oportunidade de fazer uma besteira, ia lá e fazia, né? Ele não perdia essa chance, né? Então largava esse domínio. Flamengo e Palmeiras levaram um tempo para chegar a esse patamar de conquistas, né? Porque a gente fala de um 2019/2020 espetacular desses dois clubes. Se você pensar nas 6 principais taças que foram levantadas, né? Porque são os campeonatos de nível nacional e internacional. Então estamos falando de Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, né? São 3 taças em 2 anos, 6. O Atlético Paranaense ganhou uma Copa do Brasil, o resto foi dividido entre Flamengo e Palmeiras, né? Então, eles realmente estão dominantes no cenário nacional. Agora a gente tem que ver se pelos próximos anos vão, se eles vão conseguir. Em 2018 o Palmeiras foi campeão brasileiro, né, Barreto? Se pegar 2018, o Palmeiras ainda foi campeão brasileiro. Ainda pode andar um pouquinho para trás e pegar um Palmeiras campeão. O recorte é curto ainda, mas o contexto, a conjuntura indica uma continuidade do processo. Muito bem, mostramos as taças que o Flamengo levantou aí, temos também as entrevistas dos jogadores celebrando mais essa conquista, e pelo que a gente está vendo aqui, uma conquista especial, né? Porque ela também mede forças aí entre Flamengo e Palmeiras. Quem é o primo rico mais rico? Não é nem o mais rico, é o mais bem sucedido. Se bem que o torcedor torce por tudo, né? O torcedor torce por orçamento, torce por tamanho de torcida, tudo entra no pacote da provocação. Vamos ouvir os jogadores do Flamengo. Ser campeão é muito bom, ser campeão com a camisa do Flamengo é algo único, eu sou um cara de muita sorte. Poder levantar um troféu com essa camisa, mais um, com esse grupo de companheiros que lutam um pelo outro até o último segundo do jogo, né? Como eu falei ontem na coletiva, temos que valorizar. Ontem eu falei de 7 títulos em 2 anos, hoje já são 8. Mas a competitividade ela é muito alta. Então nós temos que comemorar, valorizar tudo isso. Os nossos adversários estão se reforçando cada vez mais. E nós temos que nos manter motivados, né? E melhorar a cada dia. Foi o que nós fizemos. A gente tem que ver o jogo de hoje, sacar as coisas positivas, não tão bom também, corrigir, melhorar, seguir sendo humilde até agora. A gente tem logrado coisas importantes, mas ainda tem muito pela frente. Eu acho que a gente treinou muito, dedicou muito. Às vezes aparece só a gente aqui sendo campeão, a gente brincando, se divertindo, mas durante a semana a gente treina bastante, dedica bastante, não só em campo, mas também fora, para poder estar sempre bem. Então foi um título muito merecido e eu acho que o melhor time venceu. E é importante, nessa linha do que o Mansur está dizendo, né, da continuidade, você vê quantos jogadores estão aí nesse período todo de conquistas do Flamengo, né? Flamengo e Palmeiras se colocaram numa situação em que não perdem jogadores mais com tanta facilidade. A mudança que teve foi um detalhe treinador, sutil. Né? Um detalhe sutil. A Renata falou uma coisa interessante sobre o aproveitamento da base do Palmeiras, mas tanto o Flamengo quanto o Palmeiras também tem, e essa é uma característica especialmente visível no elenco do Flamengo, uma quantidade de jogadores de alto nível que estão ali entre os 24 e os 30 anos. Numa faixa que a gente rotulou um pouco o futebol brasileiro em dado momento por ser lugar de jogadores muito jovens ou de veteranos que retornam, digamos, na primeira prateleira dos jogadores, porque os melhores jogadores brasileiros nessa faixa de 24 a 30 anos estão na Europa. Esses que estão no Flamengo não são os melhores jogadores brasileiros nessa faixa etária. Estes ainda estão na Europa. Mas eles são jogadores de um nível alto que antes o futebol brasileiro não conseguiria reter e estariam, talvez, digamos, em um mercado secundário no exterior.
Essa é uma faixa realmente muito difícil para os times brasileiros atuarem. Né? É gigante demais.